Bom, então vamos falar aqui com esse pessoal que está entrando aqui sobre emagrecimento, como se manter magro. E, Bruno, nós dois somos dois profissionais distintos, né? Eu trabalho com a mentalidade, com as emoções, eu sou um hipnoterapeuta, você é nutricionista e nós dois trabalhamos praticamente com a mesma coisa, né? Com o emagrecimento. E Uhum. aí, O mesmo às vezes foco. as pessoas podem estar falando assim, mas quem que tá certo, quem que tá errado? Eu já ouvi essa pergunta esses dias e falei assim, quem é que tá certo? O nutricionista tá certo? O hipnoterapeuta tá certo? O personal trainer tá certo? E aí eu quero tacar essa pergunta para você, já para desmistificar, né? Que eu sei que a gente concorda com a opinião, então tá aí contigo. Pronto. Eu acho que não existe uma verdade absoluta. Não é só um lado que vai estar certo. Vai ser um complemento. Certo? Porque é um trabalho realmente multiprofissional. São diferentes lados que nós vamos ter que trabalhar. Não só a questão da alimentação. O nutricionista entra com a questão de melhorar a qualidade da alimentação. O hipnoterapeuta provavelmente vai entrar na questão de mentalidade, para você focar e conseguir o objetivo que você está buscando. Porque não adianta nada você saber o que tem que comer e não conseguir fazer isso. É o mesmo que nada, certo? Aí tem a questão da atividade física também, que a atividade física eu gosto sempre de lembrar que não é obrigatório você fazer atividade física para conseguir emagrecer. Só com a alimentação você já vai conseguir isso. Mas a atividade física vai te dar mais massa muscular, mais saúde, vigor, vitalidade. Então, para uma pessoa que quer uma vida mais saudável, a atividade física vai entrar para complementar muito bem essa questão de uma vida mais saudável, certo? Então, realmente é um conjunto de fatores que nós vamos ter que juntar para poder chegar no objetivo que nós queremos alcançar. Bom, maravilha. Vou aproveitar até para contar a minha experiência profissional, profissional não, minha experiência de vida, né? Que eu emagreci 30 quilos. Uhum. E foi justamente com apenas a alimentação, né? Eu tinha um pouco mais de 100 quilos, apenas com a alimentação eu eliminei 17 quilos. Então, eu já estava comendo bem pouco já, a ponto de eu estar comendo lá no restaurante o buffet por quilo. E como eu comia sempre no mesmo lugar, o rapaz de lá chegava, pesava e falava assim, Cid, acerta comigo amanhã junto com a próxima, porque não vale a pena nem dar troco, né? Sim, beleza. Comia bem pouco mesmo, em torno de 300 gramas mais ou menos. Uhum. E ali foi onde eu percebi crucialmente, né, que só alimentação eu emagreci, ok, me mantive magro, só que eu queria ir além, eu queria me definir. Aí eu precisei Sim. da atividade física, né, que daí no caso eu fui para corrida. Aí eu precisei da atividade física. Mas agora, né, hoje, entendendo a questão de mentalidade, entendendo a questão do quanto é importante você ter uma mentalidade forte para você conseguir ser persistente e tudo mais, hoje eu percebo um tripé que é muito válido, né? Por exemplo, assim, se a pessoa sabe tudo o que tem para comer, né? Foi lá no Bruno, o Bruno fez aquela explicação sobre alimentação. Tem uma pergunta aqui que a gente já vai ler aqui. Aquela explicação sobre alimentação, só que a pessoa não tem persistência. Se ela não tem persistência, ela não vai conseguir emagrecer. Outro ponto também, digamos assim, a pessoa tem persistência, mas ela não sabe o que comer corretamente, né? Então ela vai lá, faz atividade física, porque falaram, ó, vai pra academia e tenha persistência. Ok, só que ela comendo errado, ela também vai lutar muito Vai, para conseguir vai algum se resultado. frustrar, vai acabar se frustrando. Vai se frustrar muito. Então eu acredito muito nesse tripé, né? Eu acho que tanto a atividade física é importante, né? Caso você queira definir e tal, aquela coisa toda de mais massa Sim, magra, sim. a mentalidade e a nutrição, né? Eu acho que se você tiver só dois desse, parece que vai ficar pesado o fardo, né? Um tripé, exatamente o que você falou. Sem nenhuma perna é mais importante que a outra. Sem um, ela vai acabar caindo, né? Sim. Deixa eu ver aqui a pergunta que fizeram aqui. Mas com um volume muscular maior, não facilita o processo de redução do percentual de gordura? Vou deixar para ti essa aqui, Bruno. Pronto, exatamente, facilita. Quando o seu corpo tem mais massa muscular, ele automaticamente já vai gastar mais energia para poder manter essa massa muscular a mais. Então, você vai conseguir emagrecer mais fácil e para engordar também é um pouco mais difícil. Só que mesmo se você não fizer atividade física, você vai conseguir emagrecer apenas mudando a alimentação. Eu gosto sempre de dar um exemplo de um paciente meu, que ele conseguiu perder quase 20 quilos, 19, alguma coisa, em 3 meses, jogando videogame. Ele ficou em casa jogando videogame, ia trabalhar e tudo, mas praticamente não saía nem para dar uma caminhada, mas emagreceu porque mudou os seus hábitos alimentares.
Se ele tivesse feito a atividade física, talvez ele tivesse emagrecido um pouco mais, talvez mais rápido, talvez sim, certo? Mas só que o grande ponto aqui é a questão da alimentação. A maioria das pessoas foca 50% na atividade física e 50% na alimentação, às vezes até mais na atividade física. Sendo que o grande diferencial realmente vai ser a alimentação. Porque não adianta você se matar na academia, no crossfit, correndo, fazendo esteira, e a sua alimentação está errada, certo? Agora, claro, se você tiver uma alimentação boa e mesmo assim ainda colocar atividade física em cima, é melhor ainda, potencializa. Mas nenhuma atividade física no mundo vai superar uma alimentação errada. Maravilha, maravilha. Assim como também nenhuma atividade física no mundo vai superar se você não tiver persistência também, né? Exato. Se ficar assim, deu frio, hoje tá com frio, eu não vou pra academia. Choveu, hoje tá chovendo, eu não vou correr, né? Eu sou feito de açúcar. Então, todos esses pequenos detalhes, né? Se a pessoa não tiver com um propósito claro, ela acaba não conseguindo emagrecer. E aí, falando sobre propósito claro, eu imagino que, assim como meus outros colegas nutricionistas, acontece com você também. Volta e meia tem um nutricionista que me procura e fala assim, Sidney, eu tenho alguns clientes que eles querem emagrecer, eu faço todo o meu trabalho com eles, eu tenho certeza do meu trabalho, mas eles não estão emagrecendo porque eu tenho certeza que eles estão se auto-sabotando, porque na conversa eu acabo pegando algumas pinceladas e eu observo isso. E aí eu queria ver contigo quais são as principais desculpas, vamos dizer assim, justificativas que você percebe que o cliente não está percebendo o que ele faz, mas você como profissional está percebendo. Pronto, eu acho que o maior problema realmente é aquela grande questão de não, só um pouquinho não vai matar, só um pouquinho não vai fazer nenhuma diferença, mas o pior é que faz, certo? Tanto é que na minha abordagem nutricional, no primeiro mês eu tiro totalmente farináceos, alimentos feitos com farinha de trigo e também açúcar. E é muito difícil para a maioria das pessoas. Tem muita gente que não consegue ficar 30 dias sem açúcar e sem farinha de trigo. Só que é até o que eu falo para eles. Se você não consegue ficar 30 dias, que é menos de 1/10 do seu ano, sem farinha de trigo e sem açúcar, obviamente, claramente você tem um problema, certo? Seu corpo está realmente viciado, entre aspas, desse tipo de alimento, entre aspas também alimento, porque alimento é uma coisa que vai nutrir, te saciar, e farinha de trigo e açúcar não faz nenhum dos dois, então não é para ser considerado meio que um alimento, é mais uma substância. Então, realmente, essa questão de você achar que um pouquinho aqui e ali não vai fazer diferença, sendo que um pouquinho todo dia, no final da semana vai dar muita coisa e dá uma diferença também muito grande, certo? Outro ponto que você falou, que até eu estava comentando no final de semana aqui, por incrível que pareça, que no sábado eu acordei com muita preguiça. Eu estava com vontade de ficar deitado, mexendo no celular, mas eu me propus a mim mesmo a treinar de segunda a sábado. E no sábado eu ia treinar, então eu treinei do mesmo jeito. E eu tava até gravei um áudio, um vídeo, coloquei até nos stories, falando que muitas pessoas só querem treinar, fazer dieta, fazer alguma coisa na vida quando tá estimulado. Estimulado não. Qual a Motivado. palavra? Motivado. Tá motivado, aí tá naquele pique, faz tudo. E quando desmotiva, né, aí você começa e não faz nada. Só que nós temos que entender que essas motivações vai subindo e descendo ao longo da nossa vida. Você não tem como ficar motivado o resto da vida, pelo menos não no mesmo nível. Então você vai descer um pouco. E o que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, é realmente você fazer o que tem que ser feito quando você não está motivado. É isso que faz toda a diferença. Motivado, qualquer um faz qualquer coisa. É verdade, verdade. Inclusive, eu volto e meia, eu posto no Store, né? Aqui em Curitiba dá frio, bastante frio, né? Então agora hoje nós estamos aqui com 10 graus, mas está variando entre 3, 4, 2, né, no decorrer de semana, e essa semana promete ser uma semana bem gelada. E volta e meia eu coloco no meu store lá um dia que eu estou tomando banho de piscina com 2 graus Celsius, né? Eu quero chegar em algum dia com negativo, né? Eu estou fazendo treinamento para isso, né? E só que ainda não chegou negativo ainda. E aí as pessoas comentam, né, sobre, poxa, Cine, é loucura isso, né? O que que tá fazendo aí? Isso não. O que acontece é o seguinte, quando eu digo que vou falar algo, aí eu estou falando sobre mentalidade agora, tá, pessoal? Para vocês analisarem como a mente de vocês quando eu digo para alguém que eu vou fazer algo, independente do porquê seja, qual seja o motivo, quando eu falo eu vou fazer, mesmo que eu esteja brincando, a minha mente ela não sabe o que é brincadeira e o que não é. A minha mente subconsciente, tá? Ela não sabe o que é brincadeira e o que não é. Mas se eu falei que eu vou fazer algo e eu não faço, a minha mente entende que
a minha palavra não tem poder, a minha palavra não tem validade. Então, se eu falo que eu vou fazer alguma coisa, mesmo que com muito sacrifício, eu devo ir lá e fazer. Porque assim eu estou mostrando para minha mente que eu faço aquilo que eu falo. E aí é interessante por quê? Porque a nossa mente, ela precisa e ela quer fazer de tudo para economizar energia. E quando eu começo a falar as coisas e não cumpro, ela mesmo já começa não precisa perder tempo com isso. Eu vou otimizar aqui a minha energia. Agora, se ela aprende que tudo que eu falo eu estou fazendo, aí então ela começa a fazer de tudo para facilitar aquilo que eu quero fazer. Então, quando eu estou tomando banho gelado, por exemplo, que daí eu tomo banho gelado por vários benefícios que eu tenho no organismo, né, saúde, imunidade, aquela coisa toda, e aí eu vou lá e falo assim, hoje eu vou tomar banho gelado, mas, poxa, eu não previa que ia dar 2 graus negativos, né, vamos supor assim. E aí eu vou lá e pulo, né, eu estou mostrando para mim mesmo que não importa o que vai acontecer, não é sol ou chuva que está impedindo, eu vou e faço. E aí, às vezes, é curioso, porque eu tô com uma preguiça, cara, mas uma preguiça danada de levantar da cama também. Né, eu acordo 5 horas, vou estudar, depois vou correr e tudo mais. E aí eu penso o seguinte: eu vou correr, porque quanto mais eu corro, mais a preguiça fica para trás e mais eu alcanço a motivação. E esse é fato, né? 10 minutos depois que eu comecei a correr, já mudou completamente o dia, né? Vamos ver aqui a pergunta aí. Se quiser complementar, fica à vontade. E eu vou ler aqui a pergunta. Mas é exatamente isso que você estava falando. Tem muitas vezes que você acorda, não está tão motivado assim, está um pouco para baixo, está com preguiça de fazer as coisas. E para quem olha de fora, parece que todo dia nós acordamos 100%, né? Sempre no pique de fazer atividade. Mas às vezes não. Às vezes nós acordamos com preguiça e o que faz a diferença nesse dia é a nossa motivação, a nossa cabeça, que faz realmente a gente fazer o que nós nos propusemos a fazer no princípio de tudo. Maravilha. Qual era a pergunta, Tim? Eu li a frase aqui da Lúcia. Tem uma pessoa aqui que ela falou sobre ela conseguiu emagrecer fazendo atividade física em jejum. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Enquanto isso, eu vou ler aqui uma frase da Lúcia que ela leu aqui. Eu vou ler novamente aqui. Pode responder Certo. sobre atividade em jejum. Pronto, o que acontece? Primeiro de tudo sobre o jejum. O jejum é bom, eu aconselho você a fazer jejum, eu mesmo faço jejum, só que o jejum só é indicado se você já está com uma alimentação boa e de qualidade. Porque tem gente que faz jejum como desculpa para poder comer errado. Aí você está totalmente, completamente equivocado, certo? Você tem que ter uma alimentação boa e depois você adiciona um jejum intermitente para poder complementar ainda mais. Vai ajudar na questão da autofagia do seu corpo, renovação celular, na queima de gordura. Nesse período que você vai ficar mais tempo sem se alimentar, o seu corpo vai utilizar de energia de onde menos ele precisa. E de onde é que menos ele precisa? Gordura em excesso, gordura no fígado, fibroses como cicatrizes, proteínas mal formadas. Então, tudo isso o seu corpo vai utilizar como energia durante o jejum. Só que o seu corpo, primeiro, tem que estar adaptado a ficar períodos em jejum. E como é que ele se adapta a isso? Primeiro, você tem que melhorar a sua alimentação. Por isso que no primeiro mês, com os meus pacientes, eu não falo nada sobre jejum. O jejum só entra a partir do segundo mês. Porque o intuito do primeiro mês é mudar a alimentação deles, regular o metabolismo, diminuir a insulina, que provavelmente deve estar um pouco alta, para fazer o corpo deles conseguir pegar a energia da gordura corporal. Depois que o corpo conseguir fazer isso, aí sim eles vão conseguir fazer um jejum muito mais fácil e eficaz. E até outro ponto é o seguinte: muitas pessoas que tentam fazer o jejum de cara podem passar mal, sentir fraqueza, sentir muita dificuldade em fazer o jejum porque fica com muita fome. E quando você primeiro ajusta a sua alimentação, nada disso acontece. Você sente menos fome porque você melhorou sua alimentação, então o jejum fica mais fácil. Você não passa mal, não fica fraco, porque o seu corpo vai conseguir pegar a energia da sua gordura estocada. Então, tranquilamente, você vai fazer o jejum. Agora, se você estiver comendo errado e tacar o jejum assim no meio do nada, é até perigoso, é ruim para a sua saúde, certo? E a questão da atividade física em jejum é a mesma coisa. Se você quer fazer atividade física em jejum, pode fazer, não tem problema. Mas você tem que estar se alimentando bem, porque você tem que dar uma nutrição boa para o seu corpo para ele poder realmente estar funcionando da forma que ele deveria estar funcionando. E até complementando essa parte, né? Se você não está acostumado a fazer isso, não tem um acompanhamento correto, você pode estar fazendo ali atividade. Mas eu faço atividade física, tá dando boa, né? Eu estou conseguindo fazer. Só que às vezes o teu corpo ele não aprendeu ainda otimizar a energia da gordura e ele pode ser que ele esteja catabolizando indo direto no músculo.
Daí você faz atividade Pode física ser. para fazer crescer o músculo, só que você está arrancando a energia do próprio músculo, então você está indo contra você mesmo, né? Mas é exatamente isso, porque o que acontece? O seu corpo, quando você estiver fazendo atividade física, ou em jejum, ou até atividade em jejum, ele vai pegar a energia da gordura, porque a gordura foi feita para isso. É uma reserva de energia que ele vai utilizar caso seja necessário. Não faz sentido o corpo pegar a energia da massa Pois. muscular tendo gordura lá. Mesma coisa de nós termos uma fogueira e nós termos lenha para jogar na fogueira. Em vez de jogar a lenha na fogueira, nós quebramos nosso sofá e jogamos o sofá na fogueira. Não faz nenhum sentido. É a mesma coisa para o corpo. Ele vai utilizar a gordura e vai tentar manter a massa magra. Agora, claro, se o seu corpo não estiver conseguindo pegar a energia da gordura, ele vai ter que tirar de energia de algum canto. Aí de onde é que ele pode tirar? Pode tirar da massa magra, aí você vai perder massa magra. Pode tirar até mesmo de órgãos, como coração, cérebro, pulmão, rim. Então, realmente não faz bem à saúde dessa forma. É, tem que ser bem equilibrado, né? Outra coisa que eu percebi Sim. também, em alguns casos, de pessoas que não estavam acostumadas a fazer atividade física em jejum, é que elas passavam mal, né? Porque Sim, a faltava maioria. açúcar. Pronto, o que acontece é que a maioria das pessoas tem uma alimentação muito rica em carboidratos refinados, que aumenta muito a insulina, que é um hormônio que está ligado à acumulação de gordura. Quando essa insulina está muito alta, ela meio que prende a sua célula de gordura e o teu corpo não consegue tirar a energia da célula de gordura. Então, se você está com a insulina alta, sua energia, sua célula de gordura está presa lá, você não consegue pegar energia, e você vai treinar em jejum e não tem comida, não tem energia da comida, você vai acabar passando mal, porque não tem realmente onde o corpo conseguir pegar essa glicose para aumentar no sangue, aí você acaba realmente passando mal. Mas quando o corpo consegue pegar a energia da gordura, isso não acontece. Maravilha, maravilha. E aí a gente vai educando o corpo para fazer a coisa do jeito certo, né? Sim, Respondendo sim. aqui, sim, a live vai ficar gravada, tá? Deixa eu ver aqui, perguntar aqui, em busca do Iron Man. Pessoa forte, hein, viu? A Lúcia falou Era assim, um... ó. Ela teve uma coisa que motiva muito ela, que foi uma frase que ela aprendeu comigo em algum momento, que foi o seguinte: quando estiver com preguiça, quem é que manda em mim? Sou eu ou sou a preguiça? Né? Maravilha, obrigado pela contribuição aí, Lúcia. É Tava isso prestando mesmo. atenção aí nas lives, viu? E realmente é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Quando, por exemplo, eu estou fazendo uma dieta, né? E lembrando aqui que eu não estou falando de dieta restritiva, estou falando de dieta, ter uma boa alimentação, né? É, Uhum. quando eu tô fazendo uma dieta porque eu tenho um objetivo claro, né? Eu quero ter saúde e tudo mais, daí chega final de semana, eu vou lá pisar o pé na jaca, eu também posso usar essa frase que a Lúcia falou ali, né? Quem é que manda de mim? É a preguiça ou eu? Eu posso usar uma frase adaptada para isso, né? Quem é que manda de mim? É essa comida gordurosa ou sou eu que mando, né? Ou seja, eu tô querendo mesmo jogar fora a minha saúde por conta de 30 segundos de prazer, ou eu quero comer algo mais saudável agora e ter muito mais saúde depois, ter prazer botando aquela roupa que eu quero, ter prazer fazendo uma atividade física que eu gostaria. Então é importante a gente também estar no controle disso tudo. E é claro, a gente não pode esquecer que existem muitas demandas emocionais por trás, que muitas vezes pode estar criando compulsão alimentar em você, e aí nesse caso tem que tratar mesmo. Sim. Outro ponto também importante que eu lembrei aqui é a questão de que muitas pessoas elas não conseguem pensar no longo prazo. Não só em questão de alimentação, saúde, financeira também, mas no longo prazo no geral. Certo? Porque muitas pessoas acham que vão poder comer errado o resto da vida, que se vier algum problema é sorte ou azar. Não é sorte ou azar, é causa e efeito. Se você tem uma alimentação errada na maior parte da semana, toda semana, com certeza, isso é uma causa que você está fazendo, uma coisa que você está fazendo que vai causar um efeito lá na frente. E esse efeito não vai ser positivo. E é bom você estar preparado para isso. É verdade. Eu costumo fazer a pergunta para algumas pessoas e vou trazê-la para cá, que é o seguinte: eu sempre pergunto para as pessoas assim, com quantos anos você gostaria de, se você pudesse, né? Se você pudesse escolher, com quantos anos você gostaria de morrer? Eu até vou fazer essa pergunta, deixar aqui. Eu gostaria de ver assim só o número. Com quantos anos você que está na live agora, né? Gostaria de morrer se você pudesse escolher, né? Vão respondendo aí. E para quem assistir essa live gravada, deixa nos comentários a resposta, porque vai ser importante para a gente. E enquanto vocês estão pensando, respondendo aí, a pergunta que eu faço logo em seguida é o seguinte: digamos que você tenha respondido que se você pudesse escolher, você quer falecer com 90 anos. Digamos. A Uhum. segunda pergunta que eu faço é o seguinte: o que você faz hoje? A tua rotina, a tua alimentação, os seus hábitos de hoje, vai fazer você chegar até essa idade?
ou você acredita que você não vai chegar até essa idade? Se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, tua alimentação, tua rotina, com quantos anos você acha que você vai, né, viver aí? E aí você percebe o quanto você perde de vida por estar Sim. com hábitos errados, né? Isso faz a gente pensar um pouquinho e é bem interessante, né? Porque isso pode mudar aí o comportamento da gente. E E outra outras... coisa, Diga, pode outro falar. ponto que só um instante é a questão de viver muito tempo, né? Hoje em dia, as pessoas até estão vivendo mais, mas perderam qualidade de vida, porque elas estão vivendo à base de remédios, né? Tomando medicamento, porque estão tão doentes, mas estão meio que fazendo um efeito paliativo nessa doença. Então, as pessoas estão vivendo mais, mas com menor qualidade de vida. E se você tem uma alimentação boa, de qualidade, além de você conseguir viver mais, você vai conseguir viver mais e saudável, sem nenhuma doença, vivendo, curtindo a sua vida até realmente vir a falecer uma semana. Geralmente o normal é uma semana antes de você vir a falecer, você ficar um pouco mais cansado, mais para baixo e falece normalmente, dormindo às vezes talvez. Mas o que acontece hoje com a maioria não, é você já começa a morrer aos 40 anos, começa a ficar doente, tomando remédio e vai sustentando até os 60, 70, vivendo uma vida muito ruim. Sim. Ó, a Sueli aqui respondeu que ela quer morrer, espera morrer com 90 anos competindo nas categorias Supermaster. A Sueli, ela vamos dizer assim, é até covardia ela tá respondendo isso, porque ela é personal trainer, ela faz parte, né, do meu time aqui, do corpo emocional de Uhum. emagrecimento, e ela é uma pessoa disciplinada, dedicada, é maravilhosa. Né? Então, ela falar isso aqui, que espera ir até os 90, eu acredito que ela vai passar dos 100, tá? Porque você olha para ela, A minha meta é chegar nos 150 por aí. pô, maravilha. Eu vivo brincando, e toda brincadeira tem um fundo de verdade, que eu quero correr a maratona, ser o homem mais velho do mundo a correr a maratona. Eu vi agora o ano retrasado que já passaram dos 100 anos, né? Um senhorzinho da China com 101 anos correndo aí a maratona. Eu pensei, bom, eu vou ter que viver mais do que ele. Então eu já tenho É que isso cuidar aí já, mesmo. né? É um ótimo foco no futuro. Pois então. E quais são as outras desculpas que você percebe que o teu cliente, né, teu paciente lá na nutrição fala que você percebe que ele não está seguindo a risca porque ele está se dando uma desculpa e ele não está percebendo? Essa pergunta que eu estou te fazendo, Bruno, é basicamente porque algumas pessoas que estão na live provavelmente também dão essas desculpas, mas eles não observam que isso é uma desculpa. Né? Eles não observam que Uhum. isso está acontecendo com ele. E quando ele ouve da gente aqui, né, ele vai perceber, nossa, eu também falo isso. E aí, quem sabe a gente consiga ajudar ele dessa forma. Pronto, eu acho que outra desculpa também é uma crença limitante que eles mesmos se impõem, eles não vão conseguir viver sem um açúcar, ou não vão conseguir viver sem comer um pão, ou não vão conseguir viver sem uma bolacha, certo? Aí ele bota para ele mesmo que isso é uma verdade, e ele acredita tanto nisso que realmente ele não vai conseguir, basicamente. Então, essa e várias outras crençazinhas limitantes que ele vai colocando na própria mente, que não vai conseguir, que isso não vai dar certo, que se ele continuar, não vai conseguir continuar com aquilo ali para sempre. Então, são coisas, pequenas coisinhas, detalhes, que ele vai jogando meio para o subconsciente dele, e no final aquilo realmente acaba não funcionando. Maravilha. Eu vou deixar tu responder uma outra questão que eu vejo o pessoal falando assim, ué, mas o meu pai e meu avô cresceram a vida toda comendo pão e nunca morreram. Por que que eu tenho que parar de comer pão? Aí eu vou deixar contigo essa. Pronto, o que acontece? Nós temos que entender que cada organismo é único, cada metabolismo vai responder de uma forma diferente. Não é porque fulano come pão todo dia, não engorda e está com a saúde boa, que você provavelmente vai ser a mesma coisa, certo? Se você está engordando, sua saúde não está boa, você vai ter que tirar alimentos que provavelmente vão estar influenciando negativamente nesse seu estilo de vida. Outra coisa também que acontece é o seguinte, a cada geração que está vindo aí, elas estão ficando mais propensas a engordar. Bebês já estão saindo do útero gordos. E eles não estão comendo demais ou ficaram sedentários. O que acontece é que quando a mãe se alimenta, ela passa nutrientes para o bebê através da placenta. Se essa mãe está comendo alimentos ricos em açúcar, farinha, que aumenta muito a insulina, esse bebê que vai nascer já está propenso a nascer e secretar mais insulina que a mãe dele. E isso vai se propagando. Esse bebê vai virar uma mulher que vai ter outro filho e isso vai aumentando cada vez mais. É por isso que a obesidade, esse é um dos fatores, né? Não é só por isso, mas esse é um dos fatores que a obesidade está aumentando tanto nesse nosso mundo moderno. Porque com o consumo cada vez maior de alimentos industrializados,
que fazem as pessoas engordarem, os bebês já estão nascendo com maior propensão a serem gordos já na infância. E sem contar que o trigo que a gente vê hoje no mercado, né, enriquecido e Não é o tal, mesmo, né? não é o mesmo trigo que foi feito o pão dos nossos avós, né? Pronto, só que já você falou isso, pegando esse gancho aí, eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas na escola a gente estuda um pouco sobre Gregor Mendel, que é a questão que ele começa a pegar milho e ervilha e a fazer fusões genéticas no milho e na ervilha, azinho, azão, gene receptor, enfim, genética. A gente estuda genética básica no colégio. Depois que Gregor Mendel começou a desenvolver esses estudos com genética de plantas, começaram a pegar espécies de trigo diferente, meio que fazer essa cruzação genética das espécies de trigo, para fazer um trigo que rendesse mais, que durasse mais tempo, que viesse a satisfazer as nossas necessidades humanas. Então, o trigo que você come hoje não é o mesmo trigo de há 100, 200, 300, 400 anos atrás, certo? Ele tem muito mais glúten. E o glúten é uma proteína do trigo que ela é muito inflamatória para o nosso corpo. Então, quanto mais trigo você come, pior vai ser para o seu corpo no geral, porque vai estar inflamando seu organismo. Aí muita gente já deve ter ouvido falar sobre a doença celíaca, né? Que são pessoas que têm intolerância ao trigo do glúten. Só que a doença celíaca são pessoas que têm um problema intestinal. Elas comem o trigo e o glúten vai causar um problema intestinal. Mas pessoas que não têm doença celíaca também podem ter problemas com glúten e não apresentarem problema intestinal. O glúten já foi até associado com vários problemas no próprio cérebro, como inflamação no cérebro, dores de cabeça. Teve um paciente meu, há pouco tempo atrás, que ele me procurou para emagrecer. Mas ele disse que ele conseguiu emagrecer, mas a melhor coisa que aconteceu foi que ele parou de ter dor de cabeça. Ele praticamente não tinha mais dor de cabeça, depois de melhorar a alimentação. Maravilha. A Rosângela comentou aqui que ela está numa luta para parar de comer pão, mas é difícil. O que você indicaria para ela estar comendo no lugar do pão? Pronto, no lugar do pão dá para adicionar o cuscuz, dá para usar também a tapioca, a crepioca, que é a goma de tapioca com ovo, também dá para ser utilizado. São até opções, eu, na minha opinião, acho até mais gostoso que o pão, e dá para você estar utilizando. Aí só o detalhe é o seguinte, você pode utilizar esses carboidratos, mas se o teu objetivo é emagrecer, aí esses carboidratos também não vão estar ajudando muito. O ideal seria você não usar, pelo menos até chegar no seu objetivo, aí depois você pode voltar a consumi-los. Porque eu gosto sempre de dizer que existem tipos de carboidrato. Nem todos os carboidratos são iguais. O pão é um tipo de carboidrato que não é muito bom, justamente porque ele é feito de farinha de trigo. Qualquer alimento feito com farinha de trigo, carboidratos feitos de farinha de trigo, não são carboidratos bons, não são carboidratos que eu indico você estar consumindo todo dia. É uma coisa para você comer uma vez esporádica, de vez em quando, para matar a sua vontade. Mas carboidratos bons, como por exemplo a goma de tapioca, o cuscuz, a batata doce, o inhame, esses tipos de carboidratos mais naturais, você vai poder estar utilizando no seu dia a dia se você quiser, sem nenhum problema. A não ser que seu objetivo seja realmente emagrecer e perder peso. Aí eles não vão estar ajudando tanto nesse momento. Uhum. Então, no caso, a crepioca seria uma ótima alternativa se eu já estou no meu peso e eu quero manter. Isso? Sim, seria uma ótima alternativa. Seria até melhor que a tapioca, porque na crepioca você vai usar menos goma, porque vai juntar com ovo. Aí vai virar aquela massazinha, então no geral fica com menos carboidrato ainda. Então a crepioca proteico, seria, né? Ao meu ver, seria mais proteico, exatamente. Então a crepioca seria até melhor que a própria tapioca. E para quem quer emagrecer, que ainda não chegou no peso, né? Mas ela tá ali querendo comer o pão, e aí qual que seria o substituto pro pão? Pronto, seriam os mesmos substitutos, certo? Só que o que acontece? Não vai estar te ajudando tanto. Tem pessoas que vão conseguir emagrecer comendo crepioca, comendo tapioca e cuscuz, vão conseguir, mas não vai servir para todo mundo. Algumas pessoas vão perder pouco peso e algumas outras não vão nem conseguir emagrecer se estiverem utilizando esses carboidratos na alimentação. Como eu te falei, vai depender muito do seu metabolismo. Tem alguns metabolismos, alguns organismos que têm mais facilidade em emagrecer, então basta você mudar um pouquinho a qualidade do alimento que você consegue emagrecer mais tranquilamente, mas tem pessoas que já têm mais dificuldade. Se você for uma dessas pessoas que já apresentam uma dificuldade maior em perder peso, o ideal que eu te indicaria era você retirar todos esses carboidratos por enquanto, pelo menos esses mais densos em carboidrato, como a goma, o cuscuz, a batata doce, batata inglesa também. Tira por enquanto para poder emagrecer e depois que você chegar no seu peso ideal, no corpo que você quer, você já pode reintroduzi-los na sua dieta tranquilamente. Agora, claro, se você estiver utilizando eles e mesmo assim estiver emagrecendo, então tranquilo, não tendo que mexer.
O ovo cozido no café da manhã é uma boa, né? Porque não tem carboidrato e vai estar nutrindo bastante, né? Pode ser ovo cozido, pode ser ovo frito também, só que aí no caso tem que ser frito em uma gordura boa. Aí também entra a mesma coisa que eu falei mais cedo. Nem todos os carboidratos são iguais e também nem todas as gorduras são iguais. Então, tipos de gordura muito ruim que vai inflamar seu corpo, margarinas e óleos vegetais. São os piores tipos de gordura que você pode jogar para dentro do seu corpo. Óleo vegetal, no caso, seria óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, de canola, linhaça. Esse tipo de gordura é um tipo de gordura pró-inflamatória que vai dificultar o seu emagrecimento, vai facilitar o seu corpo acumular placa nas artérias, que aumenta a chance de infarto, e vai facilitar com que você fique doente ao longo do tempo. Então, realmente eu não indico. Mas tipos de gorduras boas que você pode estar usando seria a manteiga. A manteiga já é uma gordura bem mais natural que você pode estar utilizando para fritar seus ovos, por exemplo. E também gorduras mais naturais como a gordura de porco, o óleo de coco e o azeite de oliva. Então, 4 gorduras boas aí para você estar utilizando: manteiga, gordura de porco, azeite de oliva e óleo de coco. Pô, maravilha. É, aqui eu vejo bastante pessoal falar sobre o café da manhã do americano, né? Que é ovos mexidos com bacon. E E, como você falou aqui da gordura de porco, se eu fizer um ovos mexidos com bacon, vai ficar maravilhoso, né? O gosto vai ficar espetacular. e Mas, excelente. mas para saúde, para emagrecimento, devido ao bacon, que tem bastante gordura, o que que você me diz? Pronto, o que acontece? Essa gordura do bacon é um tipo de gordura saturada. E essa gordura saturada ela foi muito demonizada antigamente porque dizia-se que ela aumentava o colesterol. E é até verdade, ela aumenta o colesterol. Porém, hoje em dia, na ciência atualizada, nós já sabemos que só em você ter o colesterol alto não quer dizer que você vai ter problema no coração, vai ter doença cardíaca. O que causa a doença cardíaca é você inflamar o seu corpo cronicamente. Quando você causa muita inflamação no seu corpo, você vai meio que criando feridas nas suas artérias. E essas feridas, o colesterol vai chegar nessa ferida, vai tentar tapar a ferida, e quando ela vai tentar tapar, vai criar uma crosta, meio que uma crosta, entre aspas, que seria as placas de ateroma. E aí, quanto mais placas, maior a chance de entupir a sua veia e você vai ter um ataque cardíaco. Mas a gordura saturada animal, de gordura animal, não causa inflamação no seu corpo. Ela pode até aumentar o seu colesterol, mas não causa inflamação. E outra coisa também que é muito errada, se dizer hoje em dia, é o seguinte: muita gente foca em diminuir o colesterol LDL, que seria o colesterol ruim. Muita gente foca em diminuir ele. Mas o mais importante não é diminuir o seu colesterol. O mais importante é aumentar o seu HDL, colesterol, que é o seu colesterol bom, e diminuir os seus triglicerídeos. Esses são os 2 pontos mais importantes. Aumentar seu HDL, que tem que ser maior que 40 para os homens e maior que 50 para as mulheres, e diminuir os seus triglicerídeos, tem que estar menor que 150. Se esses 2 fatores de risco estiverem bons, quer dizer que a sua saúde está ótima, está maravilhosa. Mesmo que seu colesterol esteja alto, o HDL estando alto e o triglicerídeo baixo é o que mais importa. E a gordura saturada, por exemplo, do bacon, vai te ajudar nesse quesito. Tanto é que eu como bacon quase todo dia. Só que eu não como de manhã porque eu não tomo café da manhã. Eu sempre vou direto para o almoço. Mas eu sempre como à noite. Eu pego e faço bacon com ovos à noite, 4 da noite. Então, a gente pode colocar aí o bacon, pode colocar um abacate para aumentar o HDL, o colesterol bom, Pode botar uma as abacate também. castanhas, né? Castanhas também. Olha, Castanhas. olha, todos esses alimentos que você falou, você pode perceber que são alimentos naturais, que você encontra na natureza. Não precisa de nenhum processo. Você mata o animal, come gordura natural. Você pega o abacate, corta, come gordura natural. Castanha, vem da castanha de caju, você só taca fogo nela, né? E come. Então, natural. Diferente de margarina e óleo vegetal. Você não encontra margarina e óleo vegetal na natureza. Para poder fazer aquele tipo de produto, ele passa por diversos processos químicos e mecânicos. É uma coisa totalmente artificial. E se nós pararmos para pensar um pouco, nós sempre viemos comendo muita gordura durante toda a evolução humana. Sempre comemos muita gordura. Os ataques cardíacos só vieram aparecer lá por volta de 1912. Como é que um tipo de alimento, como a gordura, que nós viemos comendo durante toda a evolução humana, só veio dar problema em 1912? Não faz nenhum sentido. É só pensar de uma forma lógica que você vê que não tem sentido. Maravilha. Fizeram uma pergunta sobre soja aqui, e eu, como consumidor de soja também, vou aproveitar, vou ler aqui a pergunta dele. Pode falar um pouco sobre a soja? É ruim, é boa opção para a saúde? Muito obrigado. Ok. E já vou emendar na pergunta dele, né? Se a soja é boa ou ruim, que a gente vê muito falando sobre o estrogênio, alguma coisa assim, né?
Uhum. Eu li uma vez sobre isso, mas eu vou deixar tu responder, porque o nutricionista aqui é você. E aí tem a soja, aquelas o salgadinho de soja, né? Que eu gosto de comer a soja torradinha, né? Sem sal, sem Uhum. nada, só natural. E também gosto de comer o tal do PTS, né? Que tem gente que chama de PITS, que é a proteína de soja texturizada. Que pra gente fazer a carne moída, vamos dizer assim, eu gosto de comer isso Sei. nas minhas refeições. Então eu como tanto a soja torradinha, como também como a soja do PTS ali, a proteína. Eu já evito bastante a questão de leite de soja, isso eu já evito, porque senão é soja demais. Pela leitura que eu li, que eu vejo Uhum. que a proteína da soja é bom, só que o problema está no excesso. Mas você é o nutricionista, vou deixar você responder. Pronto. A soja, eu também não sou muito fã de soja, por alguns motivos. O primeiro é até o que você citou. Quando você começa a comer muita soja, se você for homem, pode aumentar também o nível de estrogênio, que é um hormônio feminino, que vai acabar também desregulando um pouco o seu sistema hormonal. E se você for mulher, pode também adiantar a sua puberdade, caso você seja menor, mais criança. Mas essa é a questão hormonal. Mas o principal que eu não gosto da soja é o seguinte: na soja contém, além de nutrientes, antinutrientes, que vai impedir a absorção de outros nutrientes da sua alimentação. Então, não importa, lógico que vai importar a quantidade de nutrientes que tem no alimento, mas o que mais importa, além da quantidade de nutrientes do alimento, é a quantidade de nutrientes que o seu corpo vai conseguir absorver. Porque não adianta um alimento ter muito nutriente, ir para o teu corpo e o teu corpo jogar tudo fora. É o mesmo que inútil, ele não absorveu nada. E na soja vai conter bastante desses antinutrientes. Esses antinutrientes também são encontrados em sementes de plantas. Porque a semente da planta não foi feita para você comer. A semente, ela tem meio que um fitoquímico, se eu não me engano o nome, que é uma defesa da planta. Porque nós, animais, nós temos pernas para correr, se vier um predador, para nós fugirmos. Mas as plantas não têm isso. Então, qual é a defesa das plantas? Esses fitoquímicos. Então, a semente, a planta não quer que você coma a semente dela. Então, ela bota esses fitoquímicos, que também têm antinutrientes, que vai dificultar a absorção de outros nutrientes da sua alimentação. A mesma coisa acontece com a soja. Ela também contém bastante antinutrientes. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai comer 100 gramas de carne. Dessas 100 gramas de carne, você vai absorver uma certa quantidade de nutrientes. Se você comer essas 100 gramas de carne com um pouco de soja, como vai ter os antinutrientes da soja, você vai acabar absorvendo menos nutrientes da própria carne. Então, é uma coisa que realmente não faz muito sentido você estar adicionando na sua dieta, no meu conceito. Mas vamos responder a outra pergunta que teve, né? Que foi relacionado ao melhor horário para comer por último, né? A última Então, refeição, né? a última refeição. Pronto, aí vai depender muito, certo? Primeiro, que você pode comer até um pouco mais tarde, mas eu não indico você comer perto da hora de dormir, porque quando você vai estar dormindo, o seu metabolismo vai ficar mais lento e para você fazer a digestão de comida quando está dormindo não é muito ideal. Então, comer pelo menos 2 horas antes de você estar se deitando. E também vai depender se você está querendo fazer jejum ou não, porque se você quiser estar fazendo jejum, é ideal você comer um pouco mais cedo, entre 7 e 8 horas no máximo, para dar um tempo para o seu corpo fazer um jejum mais fácil no dia seguinte. Você vai dar uma janela bem grande durante o sono e durante a manhã também para ter esse tempo de jejum. Mas basicamente isso. Bom, maravilha. Esse jejum que você está comentando é o jejum intermitente, que é famoso, que o pessoal fala? Sim, exatamente. O jejum intermitente, por que é que ele tem esse nome? Porque ele é feito em períodos intermitentes de tempo, dia sim, dia não. Então, um dia você faz jejum, outro dia não faz. Depois você faz de novo, outro dia não faz. Só que aí você pode começar dessa forma. Essa é a forma ideal para se começar. Porém, o jejum intermitente não tem uma regra, não tem uma bíblia do jejum intermitente falando regra por regra. Então, você pode fazer o jejum uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou até mesmo todo dia, como eu mesmo faço. Eu nunca tomo café da manhã, quase nunca. Se acontecer é uma exceção, uma coisa perdida. Mas geralmente eu vou sempre direto para o almoço, certo? Só que aí, claro, lembrando, isso é uma coisa que eu faço porque se adapta melhor à minha vida, eu acho melhor fazer dessa forma. Não é porque eu faço assim que você deva fazer assim, certo? O jejum é uma coisa que você vai adaptar ao seu estilo de vida. Maravilha, maravilha. Inclusive essa questão de jejum é bem interessante, porque, por exemplo, eu e minha esposa, a gente costuma correr de manhã cedo, né? E Uhum. antigamente ela não conseguia correr sem antes comer alguma coisa. Daí ela tinha que comer alguma coisinha bem leve para que não pesasse durante a corrida. E com o tempo ela Sim. foi reduzindo isso até o ponto de ela não comer mais nada antes de correr, né? Então a gente agora
acorda, corre, volta, faz um monte de coisa, daí depois é que a gente vai tomar café, mas isso foi gradativo, né? A gente foi aos poucos, foi percebendo, cuidando do nosso corpo, percebendo se a gente se sentia fraco ou não, e aí a gente foi adaptando essa questão, e hoje a gente percebe que parece que a gente tem até mais energia para fazer isso. Não, E mas aí, eu fui exatamente da mesma forma. No começo eu tinha dificuldade até de fazer jejum de 12 horas. 12 horas eu achava difícil. E 12 horas é uhum, basicamente você comer 7 da noite e comer 7 da manhã. Só isso. E certo. eu achava difícil. Então, meu primeiro passo que foi? Fazer 12 horas. Depois de 12 ficou fácil, fui para 14. Aí 14 ficou fácil, fui para 16. Aí depois, hoje em dia eu já faço entre 15 e 18 horas todo dia, mais ou menos. Aí o meu máximo que eu já fiz foi 36 horas. Mas aí foi uma vez que eu quis tentar fazer o de 48, mas não aguentei. Aí eu bati 36 horas, eu acho. O bom do 36 horas, que, se eu não me engano, é após 36 horas, tu entra em autofagia, né? O sistema, o Pronto, teu geralmente acima de 24 já indicam que entra em autofagia. Só que a autofagia também é uma coisa que eu não consigo ver que alguém. Não, depois de tantas horas vai entrar em autofagia. Vai depender, na minha concepção, de cada organismo, certo? Porque é muito complicado você olhar para todo organismo, que é uma coisa única e particular, e dizer que apenas, depois de tantas horas você vai entrar em autofagia. Antes disso, não entra de forma nenhuma. É meio complexo. Entendi. Realmente, cada organismo responde de uma forma, né? Eu faço normalmente autofagia de 5 ou 7 dias, uma vez a cada 6 meses, mais ou menos, né? Mas aí é pelas minhas leituras, as minhas pesquisas, isso me trouxe como é que se diz? Um conhecimento que para mim é válido, né? Mas não Uhum. indico ninguém fazer sem antes estar buscando aí uma boa nutrição, uma boa. Porque se você come totalmente errado, vai fazer autofagia, tá totalmente errado, vai ficar doente. Às vezes nem consegue, exatamente. Vai É, passar mal. vai passar mal, vai ficar doente. E aqui agora vamos puxar. Até agora a gente falou basicamente de nutrição, né? O que é maravilhoso. O pessoal está gostando bastante aí. E eu queria ver contigo se você já notou que algumas pessoas têm dificuldade de manter aquela alimentação que você indica, né? Independente do motivo do porquê ela te procurou. Algumas pessoas te procuram para emagrecimento, outras pessoas te procuram por outros motivos. Mas você Uhum. percebe que tem muitas pessoas que às vezes não conseguem seguir a dieta que você está propondo para ela, porque chega no final de semana, ela sente a pressão das pessoas, a pressão social está incomodando e ela acaba pisando o pé na jaca por causa das outras pessoas. Tem muito isso nos seus Sim, clientes? acontece bastante. Justamente porque no círculo de amigos que você se volta, se você for o diferente, automaticamente nós temos uma coisa que, meio que no nosso íntimo, que nós não gostamos de ser a exceção, a coisa diferente. Então, para você conseguir manter, é muito mais complicado. É até o que a gente falou na última live. Se você está num ciclo de pessoas que não está se alimentando bem, não está nem aí para dieta, não está querendo fazer exercício, e você está querendo fazer isso, para você conseguir vai ser muito mais complicado. Porque você não vai ter realmente aquele reforço, né? Não vai conseguir estar fazendo isso de uma forma mais sólida, mais firme. Sim, e indo ao encontro, né, do que a gente comentou antes sobre, meu pai, meu avô comeram pão o tempo todo e por que que eu não vou comer pão? Essa frase, ela também pode ser usada, eu já ouvi algumas vezes, né? Por exemplo, assim, Sidney, eu tenho uma sensação, essa frase foi o que eu ouvi, talvez você se identifique, né, quem está aqui na live, que foi o seguinte, eu tenho a sensação de que cada vez que eu tento fazer uma dieta para emagrecer ou para melhorar a minha saúde, parece que eu estou virando as costas para os meus pais, porque eles me alimentaram sempre com arroz, feijão, batata frita e bife, e agora eu não comer mais isso, parece que eu estou dizendo que eles estão errados, né? E aí vai ao encontro também da pressão social, né? De uma cervejinha só não faz mal, uma maionesezinha aqui não faz mal. E aí, o que eu costumo dizer para os meus clientes que passam por esse tipo de problema é o seguinte, sem ter que indicar a hipnoterapia, né? Claro que, obviamente, assim, quer resolver o problema de uma vez por todas, a hipnoterapia resolve, né? A gente faz regressão, descobre a causa e vai lá e resolve. Mas, sem precisar forçar por esse processo, eu não como carne vermelha desde os 15 anos, se eu não me engano, né? E eu não como carne vermelha no sentido assim, churrasco, bife, essas coisas nesse sentido assim, mas eu como todas as porcarias Uhum. possíveis. Por exemplo, linguiça, salame, essas porcarias eu como, né? E aí, Cid, por que que eu não como carne vermelha?
é por causa do gosto, não é por causa do bichinho, não é por causa da política, cultura, nada disso. É só por causa do gosto. Tem gente que não gosta de cebola e eu não gosto de carne, Sim. né? Basicamente isso. Só que, claro, que a pressão social, no meu caso, de não comer carne, e ainda mais, eu também não bebo cerveja, né? Não bebo alcoólico, fica complicado. Daí, como é que eu achei um jeito, né, de poder lidar com isso? Quando eu ia lá na casa do meu colega comer alguma coisa, ia no churrasco, por exemplo, churrasco da faculdade, que eu já ouvi várias vezes, pô, mas tu não come churrasco, tu não bebe, o que que tu tá fazendo aqui no churrasco da faculdade? Daí eu, delicadamente, né, ou educadamente, respondia para a pessoa, olha, eu estou aqui por causa de você. Eu gosto da sua companhia, eu gosto da sua conversa, eu gosto desse ambiente, né, da brincadeira, das piadas. Eu não vim aqui para beber ou para comer. Eu vim aqui por causa das pessoas. E aí, a primeira vez Uhum. que eu usei isso foi maravilhoso, porque a pessoa falou assim: "Nossa, tu veio no meu aniversário só por causa de mim?" Né? Eu vi o brilho nos olhos daquela pessoa. Deu assim, pronto, aprendi a dar a resposta correta. E aí, aquela pessoa que se sentiu lisonjeada, ela fazia de tudo para me agradar, porque ela sabia que, diferente de algumas outras pessoas que estavam ali, não querendo julgar ninguém, né, eu não estava ali por causa da comida ou da bebida. Então, se você está sofrendo aí a pressão social da família, alguma coisa assim, eu vou te dar duas dicas. A primeira é essa que eu já acabei de falar, e a segunda, né, que você pode falar para a pessoa lá, é o seguinte: às vezes as pessoas vão estar te falando o seguinte, assim, ah, mas a vida é tão curta, né? Você tem que aproveitar. É, só um pedaço aqui de comida, de bebida, não vai te fazer mal. Daí você pode dar aquela, claro, com muita delicadeza, para não ser grosseiro também, responder para a pessoa: pois é, a vida é tão curta que eu quero prolongá-la comendo corretamente, né? Não é porque eu errei até hoje que eu sou obrigado a continuar errando, né? E aí você começa a mostrar para aquela pessoa que você está decidido a mudar. E aí você pode mesclar aí as duas respostas, né? Para dizer para a pessoa: não, mas olha só, eu adoro ficar com você. Vem cá, vamos. Enquanto você assa o churrasco na grelha, eu asso um abacaxi, tá tudo certo? Né? É assim que eu faço quando eu vou no churrasco, né? Eu já levo o abacaxi. Todo mundo já sabe que o abacaxi com canela tá garantido quando eu sou convidado, né? E, Show. Você falou isso, eu também lembrei que de uma frase que as pessoas falam muito, que é assim, não, eu vou comer besteira mesmo, porque só se vive uma vez, né? E na verdade não, você vive todo dia, você só morre uma vez. E é bom durante esse tempo que você está vivendo, você viver bem, né? Saudável, sem nenhum problema de saúde, porque quando o problema chega, o problema de saúde chega, aí é que você começa a abrir os olhos e ver as coisas que você poderia ter mudado no passado, mas aí já é tarde. é verdade. E é engraçado essa questão da saúde que você comentou, que dias atrás eu vi uma pessoa que ela pegou Covid, mas ela não sabia, e ela foi fazer uma bateria de exame e ela viu que o fígado dela estava muito alterado, mas muito alterado mesmo, né? E aí o médico que fez o exame lá com ela, do fígado, achou até que ela estava com câncer, alguma coisa nesse sentido assim, né? E ela, Uhum. desesperadamente, ela estava bem acima do peso, ela desesperadamente começou a mudar toda a alimentação dela, mudou tudo, tudo, tudo assim, e começou a emagrecer rapidamente, porque ela estava muito inchada, né? E ela começou a emagrecer, 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 emagrecer. Tava ficando bonita, né? Já começando a ter formato na cintura, tudo. E aí foi descoberto que o que ela tinha no fígado não era nada a ver com câncer, não tinha um problema tão grave assim, porque o médico falou: olha, você vai ter que mudar drasticamente, porque senão já era, né? E aí, quando descobriram que foi a questão do Covid, que só deu alteração nos exames, mas no fundo, o fígado dela estava bom, ela Uhum. pensou: nossa, eu quase morri, né? E não comi tudo que eu deveria ter comido, né? E ela voltou a ganhar peso porque na cabeça dela, né? Ela tem que agora tirar o atraso da comida, né? E aí Pronto. eu pensei assim, poxa, olha só que interessante, você estava buscando ter saúde, mas como os exames depois mostraram que não era um câncer, você vai criar um câncer agora, é isso? Não Né? é, também não faz sentido, não faz sentido. É, As não pessoas, faz. elas tentam buscar saúde depois que perdem a saúde. Aí, como a tua amiga descobriu que não tinha perdido, ela continuou até perder. Ela vai, não, já que eu não perdi ainda, vou voltar ao que eu estava fazendo até chegar a perder. É um pensamento totalmente autodestrutivo. E infelizmente a maioria das pessoas tem esse pensamento, né? Porque a gente ouve desde Exato. criança, né? Ah, o maior prazer da vida é comer.
tem a associação da comida. Então, essas frases que a gente ouve muito, né? É o maior prazer da vida é comer, come tudo que está no prato, porque as criancinhas lá na África estão passando fome, que vergonha, você deixando no prato aqui. É, não faz sentido, porque se eu comer ou não comer, essa comida que está sobrando no meu prato, ela não vai para a África, não vai matar a fome Né? das criancinhas que estão lá. Não vai fazer a diferença. É, é, eu não sei se eu entendi, se eu não conheço essa palavra aqui que responderam. Esse pensamento tem raiz no niilismo. Eu não conheço essa palavra, ou se foi escrito errado. Eu não conheço. Tu conhece a palavra, O, Bruno? o niilismo é uma pessoa que não acredita em nada. Eu acho que a vida não faz nenhum sentido, é o niilista da vida. Muito bom. Vivendo e aprendendo. Tá aí, ó. Obrigado pelo aprendizado de hoje. Tá? Então, niilismo, uma pessoa que não acredita em nada. É uma pessoa que meio que, para ela, não tem futuro, não tem porquê ela estar se alimentando bem, porque no final a vida é só isso, depois não vai ter mais nada e tudo acaba, e para ela não tem sentido viver bem, ser saudável, porque vai acabar e para ela não importa. Então, vamos aproveitar o prazer do agora, então. É mais ou menos isso. Porque só o que existe é o agora, é uma pessoa meio que niilista. Entendi. É diferente de uma pessoa cética, então, né? É o significado. Maravilha. Então, aqui, outra coisa que eu quero trazer também sobre mentalidade, para você que quer emagrecer e se manter magro. Ontem eu fiz uma live a respeito de relacionamento e foi bem interessante, né? Porque imagine que você está com o seu peso aí, né? Eu não sei se você está acima do peso, se você está magro, mas imagine que você tem possibilidade de ter mais saúde e assim ter mais mobilidade, ter mais flexibilidade, ter mais disposição, ter mais qualidade de vida. Imagina aí que você tem a possibilidade de melhorar a sua saúde. E aí imagina que você tem alguém que você ama muito. Talvez você ame muito a sua esposa, talvez você ame muito seu marido, seu filho, seus pais. Você sabe quem você ama. E aí eu pergunto para você o seguinte: você tem a possibilidade de estar melhorando a sua saúde, né? E quando você melhora a sua saúde, você tem vários aspectos positivos. Por exemplo, eu posso ter aqui mais tempo de vida com essas pessoas que eu amo. Eu posso viver mais para viver melhor com os meus filhos, melhor com os meus pais, né? Eu posso ter mais qualidade de vida para ajudar meus pais quando eles ficarem velhinhos. Eu posso ter mais qualidade de vida para poder brincar com os meus filhos. Eu posso optar, posso escolher por isso. Então, se eu cuido da minha alimentação a partir de hoje, não importa o passado, esqueça o passado, né? O passado, eu fui obeso até os 32 anos de idade, né? E depois dos 32 não sou mais, né? Então não importa o passado, tá? Eu sou prova viva disso. Então não importa o passado, você pode a partir de hoje começar a mudar a sua vida para você viver melhor. Agora, vamos inverter um pouquinho isso? Digamos que você não está preocupado com as pessoas que você ama, né? Não, Sidney, mas olha só, eu cuido da minha saúde, mas eles não cuidam da deles. Ok, mas você ama eles de verdade? Vamos supor assim que você ame. Começa a comer todas as porcarias do mundo. E aí, você sabe que você vai ter diabetes, você vai ter hipertensão. Às vezes você pode perder um pé por causa da diabetes. Ou às vezes você pode ter um problema grave por causa de Vai algumas ficar dessas. cego, caso de diabetes também. Pode ficar cego. E aí você vai começar a ficar dependente, né? Você pode ter incontinência urinária e tudo mais, né? Por causa da sua má alimentação. Aí você começa a ficar dependente por causa da cegueira, por causa da diabetes, das amputações, né? E você fica dependente dessas pessoas. E aí eu pergunto para você, aquelas pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, né? Você quer mesmo dar esse futuro para eles? Você quer se tornar dependente deles? Será que vale a pena você ficar pensando no x-salado, na pizza de hoje, esquecendo que você está construindo uma vida para o futuro? Porque é como o Bruno falou no começo da primeira live, né? Que essa é a segunda parte, né? Nós somos uma construção. Tem coisas que vêm a curto prazo, tem coisas que vêm a longo prazo. Se eu comer hoje um monte de. Se eu for celíaco e eu comer trigo, eu vou sentir no curto prazo a dor de barriga. Daqui a pouquinho eu já Uhum. sinto dor de barriga. Se eu for intolerante à lactose, a mesma coisa, né? Rapidamente eu vou sentir esse problema. Mas se eu não for intolerante a nenhum dos alimentos, mais cedo ou mais tarde eu vou estar colhendo o fruto da má alimentação, né? Como aconteceu comigo da minha vida toda até os 32. Quando eu cheguei nos 32, eu colhi o fruto da má alimentação. Depois eu resolvi mudar. E agora eu já vi que, não importa o meu passado, eu posso construir um novo futuro. E aí,
Para você que não conhece a hipnoterapia, não tem condições, enfim, começa a pensar de forma consciente sobre isso, que só a reflexão desse tipo de pensamento, se você quer mesmo viver com qualidade, ou se você quer se tornar um peso para as pessoas que você ama, só essa reflexão já vai mudar um pouco o seu pensamento e a forma de você agir com relação à comida. E aí eu vou dizer para você, você já está disposto a mudar, mas busque orientação profissional, né? O Bruno tem aqui o Instagram dele, né? brunoshoa.nutri. Busque com outro profissional que você conheça, enfim, mas busque orientação para que você realmente possa se alimentar de forma correta, para que você realmente possa ter qualidade de vida e assim poder ter mais tempo de saúde, felicidade e viver aí até os 100, 150 anos com saúde, disposição, né? Como a minha vozinha, né, que até os 94 anos de idade, inclusive até uma curiosidade, né? A minha mãe, uma vez, ela perguntou para mim um negócio, eu falei assim, mãe, a minha avó, ela morreu com 94 anos de idade, sendo que aos 92 ela quebrou um osso do corpo, que eu não lembro qual foi, porque ela subiu a cadeira para limpar o teto, né? E ela, ao invés de mexer com a cadeira, ela se... Sabe quando uma pessoa se estica assim? Ela achou que tinha 18 anos, Sim. né? Ela se esticou. Olha só, com 92 anos ela limpava a casa como um brinco, né? Eu quero viver dessa forma, né? Mas a alimentação que a minha avó tinha era diferente da minha de hoje, né? Ela era da Uhum. roça, eu do supermercado. Então a gente tem que estar cuidando mais disso e daí tem que estar buscando orientação com profissionais, né? Nutricionistas, e tudo mais, para saber aquele integral lá do mercado é integral mesmo, né? E aí falando sobre isso, né, no inglês a gente chama de falso cognato, né? Quando a gente acha que uma palavra tem um significado e tem outro. Na nutrição, eu não sei como é que a gente fala isso. Quando eu acho que um alimento é saudável, ele não é. Você pode dar algumas dicas para a gente sobre alimentação que parece ser saudável, mas não é? Pronto, é o que muitas pessoas confundem no supermercado, porque não necessariamente porque um alimento é natural, ele vai ser saudável. Muitas pessoas já devem ter visto aí no supermercado vários alimentos com a denominação feito de alimentos naturais. Só que o açúcar também é feito de um alimento natural. O açúcar é feito da cana-de-açúcar ou da beterraba. Mas o problema não é da onde ele veio, e sim o que o ser humano faz com ele, o processo que ele faz para poder virar o açúcar. Porque para virar aquele açúcar ali concentrado, eles tiram 90% da cana-de-açúcar, 90% da beterraba e fica aquele concentrado grande de açúcar que você bota em quase todos os alimentos do seu dia a dia. Que ao longo prazo você vai acabar tendo problemas, certo? Outros produtos também é a própria farinha de trigo. A farinha de trigo vem do trigo, que em teoria é um alimento natural, mas não é porque é natural que vai ser saudável. Pão integral da mesma forma. Pão integral, 7 grãos, com muita fibra, não é um alimento saudável, é feito com farinha de trigo. Pão integral é a maior mentira que tem no mercado. Eu chamo de conto do vigário. Não caia no conto do vigário. Nem o pão integral vai estar te ajudando. Nem esses com 7 grãos não é bom? Eu achava Nenhum que a deles são bons. fibra compensava o trigo. Pois é, mas não compensa. Mesmo tendo fibra, o trigo ali vai fazer toda a diferença. Quando você vai comparar o nível de glicemia que aumenta quando você come um pão branco e um pão integral, é quase a mesma coisa, não muda nem nada. Entendi. E já que a gente está falando de questões naturais, né? Pô, então vou tomar aquele suquinho de laranja no café da manhã. Isso é bom, não é? Pronto, o suco até pode, não tem problema, certo? O problema é o seguinte: eu prefiro que você coma a fruta do que coma o suco, do que tomar o suco, porque o que acontece? Quando você vai fazer o suco, você vai pegar não só uma fruta, por exemplo, uma laranja. Você não faz o suco com uma laranja, você faz o suco com pelo menos as 4 laranjas. E você vai pegar todo o açúcar das 4 laranjas, jogar na água e beber no guti-guti. O que seria diferente se você fosse comer a fruta, que vai ter mais água, vai ter mais fibra. Você vai comer no máximo uma ou duas laranjas, caso vai comer só a fruta. Então, o suco, você vai comer todo o açúcar de várias frutas ao mesmo tempo, que não seria muito bom, mas dá para ser utilizado, não é tanto problemático, não é tão problemático assim. O mais problemático mesmo é porque a maioria das pessoas toma suco com açúcar. Aí é pior ainda, porque aí bota mais açúcar ainda por fora, aí realmente complica mais ainda as coisas. E eu fiz essa brincadeira aqui do suco de laranja, porque tu até comentou de comer a fruta inteira, né? É Uhum. porque eu sempre vejo falar que o suco de laranja, se ele for coado, né? Me desminta se for, né? Se eu tiver lido errado, me informado errado. Assim, o problema do suco de laranja é que nós coamos ele.
E aí, como a gente coa, a gente tira todas as fibras que estaria, vamos dizer, equilibrando, por isso que é importante a gente comer a fruta inteira, porque daí a fibra vai estar equilibrando o açúcar, né? E como a gente Sim, tira as fibras e toma só o açúcar, daí aí é o problema. É isso mesmo? também. É exatamente isso. Porque você tira toda a fibra da fruta quando você refere o suco e acaba realmente que você se sacia menos, você consegue tomar mais, beber mais aquele açúcar e realmente é pior para o seu organismo. Você vai estar bebendo açúcar puro mesmo. A fibra não vai estar cortando esse impacto glicêmico no seu corpo, o açúcar que vai estar subindo no seu sangue. Entendi. Maravilha, maravilha. Bom, Bruno, por hoje eu acho que nós já respondemos bastante perguntas aqui, tivemos aqui. Deixa eu ver Sim, se tem mais sim. alguma pergunta aqui nos nossos comentários. Enquanto tu Ah, procura aí, só uma frase que eu lembrei enquanto estava falando mais cedo, daquilo que você faz hoje, né, para colher no futuro, é uma frase que veio na minha cabeça na mesma hora, que é o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então você vai colher alguma coisa lá na frente, dependendo das suas escolhas hoje, certo? Até você não escolher, é uma escolha também. E você vai colher alguma coisa na frente, porque a colheita é obrigatória, o plantio é opcional. agora tu falou uma coisa que realmente é fatídica, né? E até essa frase que você falou assim, até o você não escolher é uma escolha É também. uma escolha. Às vezes eu Sim. falo isso para meus clientes e eles não entendem, né? Daí eu explico de uma outra forma. Eu vou fazer um bate-bola aqui contigo, Bruno, para ficar bem claro para quem está na live, porque eu vejo que essa frase ela às vezes não é bem compreendida. Às vezes Bruno, é um pouco complexo. vamos lá. Eu vou dizer qualquer coisa aqui e você fala assim, tanto faz, você escolhe, ok? Certo, certo. Beleza. Bruno, hoje eu quero fazer uma pizza aqui em casa, né? E eu quero fazer uma pizza quatro queijos com um pouco de abacaxi e tudo mais aqui. É, tem esse sabor, mas tem outros também. Tu quer escolher algum sabor específico? Tanto faz, você que sabe. Beleza. Então, eu vou pegar aqui, botar um pouco de wasabi junto, que eu gosto daquele ardidinho do wasabi, sabe? Junto com a pizza. E botar Uhum. pimenta também Carolina, que eu gosto da pimenta bem apimentada. Então, maravilha, né? Tá marcada a nossa pizza de hoje. Olha só, o que que a gente fez aqui, né? Essa brincadeira que eu fiz aqui. É, eu dei opções para o Bruno fazer uma escolha. Ele poderia ter escolhido qualquer sabor que ele quisesse, mas ele não escolheu. Ele falou, tanto faz. Ou seja, ele decidiu não escolher porque ele não quer ter a responsabilidade ou não quer ter o medo de escolher um sabor que eu não goste. Muitas vezes a gente não escolhe porque a gente tem medo do que o outro vai falar, do julgamento do outro. E aí, quando eu não escolho fazer a minha escolha, eu estou deixando o outro escolher por mim, corre o risco do outro escolher uma pizza que não tem nada a ver. Imagina, um wasabi na pizza, né? E aí, eu não posso ter o direito de reclamar depois. Porque, afinal de contas, na hora de eu escolhi não escolher. Quando eu escolho abster a minha escolha, né, a minha opinião, eu estou dizendo para o outro que o que ele fizer tá bom. E aí eu não posso reclamar. Né? Então, é basicamente isso. Né? Então, sempre que você tiver a oportunidade de fazer uma escolha, seja ela boa ou não, vá agradar ou não, é importante você dar a sua opinião, porque somente dando a sua opinião, a outra pessoa vai conhecer os seus gostos, os seus sabores, e a outra pessoa vai entender o que você pensa. Porque imagine que ela está querendo presentear você. Se você não der opção para ela pode ser que você seja presenteado por algo que você não goste. E aí você vai culpar ela. Poxa, essa pessoa me deu uma coisa que eu nem gosto. Ok, mas quando ela pediu, você nunca deu a sua opinião, ela nunca entendeu Uhum. como é que o que você gosta, o que você não gosta, porque todas as oportunidades que ela te deu, você não escolheu, né? Faz sentido para ti, Bruno? Exatamente. Faz total sentido. Exatamente. É causa e efeito. Uma causa que você faz hoje vai causar um efeito depois. Sim, é exatamente isso. Então, Bruno, quero te agradecer novamente pela essa live aí maravilhosa. A gente teve aqui Nada. alguns Obrigado você comentários. também. Foi muito bom ler os comentários aqui. Eu gosto muito quando o pessoal participa, né? E a gente se vê numa próxima live. Essa live vai ficar gravada, então em breve a gente vai ter alguns recortes aí. Vai estar no YouTube também, Bruno? Vou colocar segunda-feira, acho que eu coloco no YouTube. Ok, então deixa aí o teu YouTube, deixa aí teu Instagram, porque a gente começou já quente hoje no Instagram, né? A gente nem se apresentou no Instagram, percebeu isso? Verdade, foi direto, né? Mas aí, qualquer coisa, se você está assistindo essa live aqui no YouTube, vou deixar o Instagram, o meu e do Sidney, YouTube também aqui na descrição.
você pode ir lá, deixa seu like também, compartilha aí com alguém para poder ajudar, levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, porque realmente algumas pessoas podem mudar alguma coisa na mente, girar uma chave, pegando um pouco dessa informação. E outra coisa também é que hoje em dia tem muita informação aí no meio da internet, né? A tecnologia facilitou bastante. Porém, tem informação até demais e muita informação errada. Então, você conseguir pegar uma informação certa, que realmente vai conseguir fazer uma mudança na sua vida, é realmente uma coisa mais rara, não é tão fácil assim. Maravilha, muito bom. Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado. A todos que estão assistindo essa Obrigado live, seja também. aqui ao vivo ou depois gravado, meu agradecimento. Compartilhe essa live com as pessoas que você acredita que vai fazer diferença na vida delas, seja aqui no Instagram ou seja lá no YouTube lá do Bruno. E lembrando que é brunoushoa.nutri, tanto o Instagram quanto no YouTube, né? No YouTube não tem ponto, é só Bruno Show Nutri. Só escrever normal. Ok. E aqui no Instagram é brunoshoa.nutri. Ponto Nutri, tudo junto. Exato. Maravilha. E para quem está assistindo agora no YouTube, o meu Instagram é Sidney da Silveira, tudo junto. Sidney da Silveira, com I, com D mudo, não tem Y em parte alguma. Então, tá aí. E vai estar na descrição aqui também. Ah, tá certo. É isso aí também. Então, forte abraço, obrigado e até a próxima live. Valeu. Tchau.